E eu quero começar com o texto que Deus me inspirou quando nós pensamos num santuário do Pai. A primeira ideia foi a ideia do Pai, o santuário do Pai. Parecia estranho, mas a inspiração era esta. Então eu fui buscar na Sagrada Escritura um texto que mostrasse isso. E encontrei. Então pega comigo na sua Bíblia, segunda carta aos Coríntios. Tem a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, já no versículo 3. 2 Coríntios 1, 3. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. E aí que veio a inspiração de Pai das misericórdias. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa, e a maior coisa, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus, e Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos conforta em nossas tribulações, para que, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. Eu retomo tudo, porque esse é o trecho mestre do santuário do Pai das Misericórdias. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Repete comigo. Como eu disse, é a primeira coisa, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Pai das misericórdias, repete. E Deus de toda consolação. Veja, muita gente estranha essa expressão, Pai das misericórdias. Mas como Pai das misericórdias? É que os semitas, e os judeus são um povo semita, não tinham aumentativos. Por exemplo, livro, livrão. Bonito, bonitão. Eles não tinham aumentativos. Então, muitas vezes, eles faziam aumentativo como plural. O que São Paulo queria dizer aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que o Pai era o Pai daquela misericórdia enorme, infinita, mais do que imensa, infinita. E para expressar isso, ele colocou o Pai das misericórdias. Mas esse plural das misericórdias para ser um aumentativo, Pai de uma misericórdia infinita. E Deus de toda consolação, também aí, Deus de toda consolação, porque Ele é o Pai de todas as situações, de todos os momentos, de todas as circunstâncias, na qual eu e você precisamos de misericórdia. Então repete comigo, obrigado, Pai. Porque o Senhor é o Pai das misericórdias. E é também o Deus de toda consolação. O Senhor me consola em todas as minhas situações. Sempre presente na minha vida. Nunca me abandona. E eu agradeço muito, Pai,
Pai de toda consolação. E vem uma coisa agora muito bonita, que nos conforta em todas as nossas tribulações. Isso, já nós vamos repetir. Então, quem tem tribulação aqui? Levanta a mão. Todo mundo? Todo mundo? Eu também. Agora há pouco eu citei uma grande tribulação pela qual eu passei. Demorou 5 anos. Mas o bonito é que eu tinha justamente o conforto de que, apesar de tudo, apesar de as coisas parecerem que não se mudavam, não saíam daquela situação, o Pai estava comigo. Eu tinha um Pai pleno de amor, um Pai que é todo amor. Ele estava comigo, e porque Ele estava comigo, eu podia estar tranquilo, sofrido, mas tranquilo. E aí uma coisa muito bonita para você, nas nossas tribulações, porque temos a certeza de que o Pai, e veja, não qualquer, é o Pai, não é simplesmente Deus. Claro que Deus é Pai, mas o nome Pai diz muito. A certeza de que o Pai está com você, embora você esteja sofrido, você está tranquilo. Você não se desespera, você não vive ansioso, ao contrário, você se joga nos braços desse Pai. E justamente o jogar-se nos braços desse Pai traz a nós toda a consolação. Então, eu repito, Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações. Diga comigo, que nos conforta em todas as nossas tribulações. Todos. E agora vem uma coisa muito bonita. Deus não é egoísta. E porque Ele não é egoísta, Ele não quer que ninguém de nós seja egoísta. Pelo contrário, Ele quer que até mesmo na tribulação nós confortemos os outros. Mas principalmente, quando somos consolados, é preciso que nós consolemos os outros. E aí vem o que São Paulo nos diz: para que, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. Eu espero em Deus que você não tenha sentido angústia. Se você sentiu, você está entendendo bem essa palavra. Angústia é uma coisa terrível. Angústia foi algo que Jesus experimentou no Horto das Oliveiras. Há uma semana atrás, graças a Deus, eu fui para Pentecostes, lá na Terra Santa. Já são 5 anos que nós levamos muita gente, foram 500 pessoas para esse Pentecostes na Terra Santa. E lá eu tive a alegria de celebrar uma das missas no Horto das Oliveiras. E justamente naquela gruta em que ficaram os apóstolos, e Jesus foi mais acima, porque naquele momento a angústia dele era tão grande que ele precisava estar a sós. Pegou Pedro, Tiago e João, os 3 foram com ele, mas depois também ele deixou os 3 ali e ele foi mais acima ainda, e na angústia dele ele suou sangue.
Os médicos explicam que isso só acontece quando a angústia da pessoa é muito forte, muito aguda. E Jesus suou sangue. Ao invés de suor, dos poros da sua pele, o que saía era sangue. Então ele experimentou a angústia, mas é que está, ele experimentou a angústia para ser consolo para todos aqueles que passam por angústias. Como eu disse, espero que você não tenha passado por angústia. Eu não passei ainda não, graças a Deus. Aliás, saiu-se ainda, né? Deus é que sabe. Nós não sabemos do nosso futuro. Claro, passei por tribulação. Mas tenha certeza, se você sentir angústia, o Pai estará com você como estava com Jesus. Diga comigo, nas minhas angústias, o Pai estará comigo, como esteve com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu estarei tranquilo. Parece uma coisa absurda, né? Estar na angústia, e eu tentei explicar o forte que é a angústia, e estar tranquilo, sim, aí que está. Porque Jesus passou pela angústia, suou sangue, mas estava tranquilo, porque o Pai estava com ele. Diga, o Pai estará comigo. Sim, o Pai estará comigo. Até mesmo na angústia. Veja que riqueza, e eu podia pregar muito mais ainda a respeito desse texto, mas veja que riqueza esse texto que Deus me inspirou para ser o fundamento do santuário do Pai das misericórdias. O Pai está amando, o Filho derrama seu Espírito sobre todos nós. O Pai está amando, o Filho derramando seu Espírito sobre todos nós. E eu posso dizer a você que eu sou objeto da misericórdia do Pai. O Pai teve uma imensa misericórdia para comigo durante toda a minha vida. Eu vou salientar uns pontos. Por exemplo, o meu nascimento foi dificílimo. Era no interior, Elias Fausto, uma cidade próxima a Campinas. Era parto natural, feito em casa, com parteira. Eram essas as condições que havia naquele tempo, 1936. Quem é que já tinha nascido em 1936 aqui? Acho que eu devo ter isso. Pouquíssima gente, uníssima gente. O que acontece é que, com todo esforço da minha mãe e das parteiras, o menino não nascia. Mamãe já estava esgotada e não conseguiam. Daí foram atrás do médico, não havia médico na cidade. Foi preciso arrumar um automóvel. Naquele tempo se falava automóvel, né? E ir buscar um médico. O médico veio. O médico fez de tudo, até mesmo usou fórceps. Você sabe o que é isso, né? Um aparelho que pega lá pela cabeça a criança e a retira.
e o menino não conseguiu nascer. O médico percebeu que o caso era encerrado. Então ele pediu para minha mãe que descansasse. Nos dias de hoje ele dizia: relaxa. Depois avisou ao meu avô: vamos salvar a mãe, porque o menino não tem condições. A menino não, a criança não tem condições. Como Deus é misericordioso. E como Ele tem sido misericordioso comigo. Havia o quarto, casa de família, e ao lado do quarto havia a sala, onde as pessoas se reuniam. Estavam lá conversando. E um rapaz, de sobrenome Bosco, começou a dizer que havia um santo com o nome dele. Só que todo mundo admirou-se. Mas como ele afirmasse que havia sim um santo com o nome dele, Bosco, começaram a gozar dele. Daí ele trouxe mais argumentos, se foi contando. Um santo da Itália, no norte da Itália, no Piemonte. E cuidava dos meninos, um trabalho grandioso e tal, e foi dizendo. Foi canonizado agora, em 1934, portanto era recente, estava nascendo em 36, ele tinha sido canonizado em 34. E a minha mãe escutando tudo isso no quarto. Na sabedoria que Deus lhe deu, ela disse: Dom Bosco, eu não conheço o Senhor, mas eu consagro esse menino. E ela disse, agora ela disse mesmo, menino, eu te consagro esse menino. Cuida dele para mim. Gente, foi uma coisa assim, inimaginável. Imediatamente minha mãe mesmo chamou pelas parteiras. Quando as parteiras vieram, não tiveram trabalho. O menino que não nascia de jeito nenhum, veio praticamente espontâneo. Um esforcinho da minha mãe, e o menino veio. E era menino mesmo. Muito menino, muito menino, muito menino. E mamãe esqueceu completamente isso depois. Esqueceu não. Ela não ficou pensando nisso. Quando depois, por vários motivos, nós tivemos que mudar para São Paulo, minha mãe começou a levar o meu irmão na clínica. E para chegar à clínica, ela passava por uma igreja. E nessa igreja ela via a estátua de um santo. E aquela imagem a atraía. E ela ficava diante dele, contemplando, querendo saber quem era. Um dia, naquela hora, o sacristão passou. E ele então, por favor, de que santo é essa imagem? E ele, que era um irmão salesiano, logo foi dizendo: é Dom Bosco, e já contando várias coisas da vida dele, de onde ele era, que ele cuidava dos meninos. E minha mãe reconheceu, era aquele santo do qual falou o Bosco na hora do nascimento e a quem ela tinha me consagrado. Daí para frente, contava ela fazia de propósito a passagem por aquela igreja e ficar diante daquela imagem e me consagrar outra vez a Dom Bosco. E não deu outra. Pelos caminhos inesperados,
Eu fui parar num colégio salesiano de Dom Bosco. E foi lá que eu fui ser coroinha. E foi lá que, por ser coroinha, eu também fazia adoração ao Santíssimo de noite. Era uma coisa muito bonita, éramos meninos. E passávamos na igreja de Santa Ifigênia a noite inteira em adoração. Entrávamos às 10 da noite e só saímos às 6 da manhã. Era Dom Bosco me encaminhando, e o bonito é que, para que nós pudéssemos todos estar bem na adoração, na missa seguinte e poder comungar, sempre havia um padre para confessar a cada um de nós. Interessante, esse padre era muito afetuoso. Eu diria, a própria figura de Dom Bosco, que atendia pacientemente a confissão de cada um de nós meninos. Confissão de menino não é fácil, né? Mas o padre tinha toda a atenção para isso. E depois da noite de adoração, às 6 da manhã, eu saía da igreja como um passarinho, alegre, penso que até pulando de alegria. Era o Pai das misericórdias cuidando de mim. E depois disso, eu fui para o seminário, inclusive antes do tempo. Eu não fui no tempo certo, eu fui antes, por acontecimentos que se deram no seminário, eu fui antes. E a minha vida toda, e o trabalho que eu comecei a fazer depois com os jovens, e dos jovens veio a comunidade Canção Nova, veio a Canção Nova. Eu não tenho a mínima dúvida, tudo isso aconteceu por causa da consagração que a minha mãe fez de mim a Dom Bosco. Hoje a Canção Nova é da família salesiana. Família salesiana porque Dom Bosco, muito humilde, não quis que se chamasse bosquiana ou algo semelhante, né? Ele, como era muito devoto de São Francisco de Sales, salesiano, quis chamar a sua congregação de congregação salesiana. E hoje nós somos, a Canção Nova é da congregação, da família salesiana. O reitor Mor, que terminou o seu tempo, tem um afeto muito especial por nós, que eu diria não seria devido esse afeto que ele tem. Mas quem é que põe esse afeto no coração dele? Dom Bosco. Dom Bosco quer amar a Canção Nova com o coração daquele que é o reitor Mor. O reitor Mor é o superior geral da congregação. Então, fora de dúvida, Dom Bosco cuidou de mim, porque o Pai das Misericórdias fez tudo isso. Eu faço um grande salto. Eu já era padre. Trabalhava com jovens, um trabalho intenso com jovens. Eu criei os encontros de jovens, eu quis que fosse chamado simplesmente encontro de jovens, que atingiu muitíssimos jovens, rapazes e moças. Criou-se mesmo um movimento, que se chamou o Movimento Construindo. Então eu trabalhava muito, eu trabalhava no colégio, eu trabalhava na paróquia, eu trabalhava com esses jovens, eu trabalhava nos encontros de jovens, e esses encontros de jovens eram feitos em Campos do Jordão. Eu tenho certeza que você sabe que Campos do Jordão é uma cidade muito fria, ela está bem alto, 2.800 e tantos metros de altitude. E muitíssimas vezes, para atender as confissões dos jovens, eu ia até alta madrugada atendendo
cada um. Conclusão, com todos esses trabalhos, eu fiquei tuberculoso. Foi um golpe muito grande, mas bonito. Assim que eu soube que eu estava com tuberculose, eu me ajoelhei no chão do quarto e me entreguei a Deus. Me pus nas mãos dele. E fui para Campos do Jordão mesmo, onde havia um sanatório, chamado S3. Terminado o tempo de sanatório, eu estava certo de voltar para os meus trabalhos. Especialmente o trabalho com jovens, porque todo ele era com jovens. Um pouquinho na paróquia, mas o restante era com jovens. Eu não era o pároco, eu podia me entregar totalmente ao trabalho com jovens. Aí uma coisa, na mesma igreja à qual ia minha mãe, e descobriu que aquela imagem era de Dom Bosco, e me reconsagrava a Dom Bosco. Veja, não são coincidências, são coisas providenciais. Nessa igreja que eu fui trabalhar, nessa igreja que eu trabalhei com jovens, nessa igreja que comecei a missa com jovens, nessa igreja que eu criei os encontros de jovens. Então, era Deus realmente agindo na sua misericórdia para comigo. Então eu estava certo que eu voltaria para o meu trabalho, mas infelizmente, claro, tiro infelizmente, porque a providência divina está acima de tudo. Com muita dor no meu coração, o meu superior disse que eu não ficaria no mesmo lugar que eu estava, mas que eu vinha aqui para o Vale do Paraíba, Lorena, e eu vim como se fosse para o exílio. E daí tinha se cortado todo o meu trabalho com os jovens. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que cada vez mais o meu trabalho, o meu retorno para São Paulo, para essa igreja, para esse trabalho, tinha ficado para trás. Eu fui então me enchendo de ressentimento, de mágoa, de revolta. Eu nunca tinha sido assim, mas fiquei, fraqueza minha, mas fiquei assim. Eu era o próprio ressentimento, eu era a própria mágoa. E com isso, eu já não rezava mais. Imagina um padre que não reza. Eu simplesmente rezava o ofício divino, porque era obrigação, e pronto. Não rezava mais nada. Não tinha gosto pela oração, não tinha impulso para a oração, e não rezava. E afinal das contas, eu não sentia falta. É uma pena, mas eu não sentia falta. Uma coisa eu fiz o propósito de todas as noites, antes de me deitar, rezar o Vinde Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. E eu rezava antes de me deitar. Havia um grupo de jovens no colégio onde eu estava, que eram resultados dos encontros de jovens que eu fazia lá em Campos do Jordão. E eu comecei a trabalhar
com esse grupo de jovens. E eu percebi que faltava muita vida para aquele grupo. Eles vinham para as reuniões, para as missas, mas não havia dinamismo. Então eu pensei comigo, o que está faltando é ação. Daí eu fiz o seguinte, pedi a um colega meu, Padre Irineu Danelon, hoje bispo de Lins, que várias vezes, todos os anos ele vem aqui, para fazer aquele encontro da sobriedade. Eu pedi a ele, que era padre naquele tempo simplesmente, que viesse fazer uma palestra para nós sobre ação. Ele era muito dinâmico, e ele veio. Só que o Padre Irineu, fazendo esta pregação, o que ele fez foi pegar a Bíblia, era uma Bíblia mesmo, nem era Novo Testamento só não. E a partir dos Atos dos Apóstolos, ele começou a mostrar a presença e a ação do Espírito Santo. Mostrou isso em Jesus, o Espírito Santo agindo em Jesus. A ação do Espírito Santo nos apóstolos. Claro, mostrou Pentecostes, o que aconteceu depois de Pentecostes. E foi em frente. Tudo só na Bíblia. Mostrando a ação do Espírito Santo. E eu no fundo da sala, escutando tudo aquilo, gostando, me maravilhando, porque eu conhecia todas aquelas passagens, mas nunca tinha visto por aquele lado. Eu dizia também comigo, mas quando é que o bendito do Padre Irineu vai entrar na ação para esses jovens? Ele só fica falando da ação do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, aquilo foi tomando conta de mim. E eu fui percebendo que era daquilo que eu precisava. Veja, eu recordo, eu era um padre que não rezava. Só rezava o vinho do Espírito Santo. E agora eu percebi, era aquilo que eu precisava. Tanto assim que não me aguentei. Eu saí da sala. Era no segundo andar, desci as escadas, fui à capela que havia lá embaixo, e cheguei diante do Senhor e disse, Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu sinto que é disso que eu preciso. Então, Senhor, me dá. Mas veja, isso com toda a força, com toda a fé, com todo o dinamismo. E eu frisava, dá-me, Senhor, dá-me, dá-me. Terminou a palestra, eu escutei o barulho das pessoas descendo as escadas. A Luzia, que vocês bem conhecem, participou desta palestra. Estava nesse grupo. Daí houve o intervalo. E depois do intervalo fomos para a missa. Terminada a missa, eu fui fechando as portas e janelas do colégio e tocou o telefone. Eu fui atender. Era um padre redentorista me dizendo, Padre Lauro, me dizendo, eu tenho 2 colegas aqui que querem participar do encontro que o Padre Haroldo vai fazer aí com vocês. Eu nem sabia
desse encontro. Eu queria que você me arrumasse 2 vagas. Eu já fui logo dizendo, arrumo sim. Veja bem, eu nem sabia. Mas arrumo sim. E terminei de fechar as portas e janelas. Mas enquanto eu voltei a fechar as portas e janelas, subiu uma coisa dentro de mim. Eu vou fazer este encontro. Daí fui me informar, porque eu não sabia de nada. Mas daí me explicaram que era o padre Haroldo Hahn, um sacerdote jesuíta, ainda hoje muito ativo, que estava correndo todas as partes. Ele correu o Brasil inteiro, levando o que ele chamava de experiência de oração. Ele vinha fazer um dia, era um dia só, dia 2 de novembro, como não havia aulas, ele vinha fazer um dia com os nossos seminaristas. E eu já disse, eu quero fazer esse encontro, não posso deixar de fazer. E fui curtindo aquilo dentro de mim. Daí, chegou a véspera do dia 2, dia 1º de novembro. O meu superior me disse que eu fosse celebrar missas numa cidade vizinha, Silveiras. E que eu teria reunião de professores na tarde, no mesmo dia. E aquilo desmoronou. Todo o meu desejo, a minha vontade, a minha pressa em fazer encontro, caiu por terra. Eu entrei em desânimo. Mas quando chegou a noite, quando eu cheguei ao meu quarto, e eu ia rezar o Divino Espírito Santo, eu parei e entreguei nas mãos de Deus. Senhor, eu abro mão. Está nas suas mãos. Eu queria muito fazer esse encontro. Eu precisava fazer esse encontro. Mas eu entrego nas suas mãos. E daí eu rezei o Divino Espírito Santo. Acho que eu rezei com mais fervor. No dia seguinte, logo foram me dizendo, o padre Haroldo, porque nós já nos conhecíamos, tanto ele como eu trabalhávamos com jovens, e aliás quem apresentou um ao outro foi o próprio padre Irineu. O padre Haroldo quer falar com o senhor. E lá fui eu. Foi bom, estivemos juntos, conversamos e tal. Só que eu já sabia o meu destino. Meu destino era celebrar as missas do dia 2 de novembro e à tarde reunião de professores. Daí chegou a hora de entrarem para a sala, foram entrando, e o meu superior disse, vai fazer esse encontro. Eu fiquei admiradíssimo e virei para ele e disse, mas o senhor pediu que eu fosse, pediu não, o senhor mandou que eu fosse celebrar missas lá naquela cidade, Silveiras. E hoje à tarde vai haver reunião de professores. Ele disse, não, eu dou um jeito, entra e faz. Gente, era realmente o empurrão do Pai das Misericórdias. Me empurrando para aquela sala. Muito mais do que o meu superior, foi o Pai que me disse, vai fazer esse encontro.
E foi um dia só. O Padre Haroldo falou a respeito do que estava acontecendo no mundo com a renovação carismática católica. Isso era 1971. Aí tem bem mais gente, não é? Que já tinha nascido em 71, mas muita gente também não tinha nascido ainda em 71. E daí o Padre Haroldo falou sobre o que estava acontecendo no mundo com a renovação carismática católica. E aquilo foi me tocando muito. Eu fui me interessando cada vez mais. Ele falou a respeito do batismo no Espírito Santo. Ele falou a respeito dos dons do Espírito Santo. Enfim, o que ele pôde falar em apenas um dia, ele falou a respeito do que Deus estava fazendo no mundo através do Espírito Santo. Eu não me liguei com aquilo que nos tinha falado o Padre Irineu, mas fui assimilando tudo aquilo. Tivemos a missa. No final da missa, o Padre Haroldo virou-se para nós padres na sacristia e disse: se vocês quiserem, eu imponho as mãos sobre cada um de vocês, para que recebam esse batismo no Espírito Santo, do qual eu falei. Os padres se entreolharam, aliás, nos entreolhamos, mas ficava feio não aceitar. E aceitamos. E o Padre Haroldo foi passando um por um e orando por cada um. Quando ele chegou na minha vez, eu desejava do fundo do meu coração. Eu entendi o que o Padre Irineu tinha dito naquela palestra. Era daquilo que eu precisava. Eu entendi tudo aquilo que o Padre Haroldo havia dito naquele dia. Era daquilo que eu precisava. Então eu desejei do fundo do meu coração, como um menino que deseja um doce, eu queria o doce dos doces, que era justamente o Espírito Santo. Padre Haroldo impôs as mãos e eu não senti nada. Nada. Absolutamente nada. Foi uma espécie de decepção que aconteceu comigo. Eu desejei tanto e nada aconteceu. Mas, agora vem o mas. Naquela noite, sozinho, nos pátios do colégio, andando por lá, eu comecei a rezar. Veja, um padre que não rezava, começou a rezar, como nunca eu tinha rezado na minha vida. E não era ainda oração em línguas, não. Era oração normal. A oração vinha de dentro de mim, vinha do coração. Me tomava inteirinho. Eu tinha gosto com aquela oração. Gente, eu fui até as madrugadas rezando. Quem não rezava nada, agora rezou horas até a madrugada. Daí fui para o quarto, dormi um pouco. E na manhã seguinte, eu vi que estava tudo diferente. As árvores, as flores, as pessoas eram diferentes, estavam mais bonitas.
Tudo estava bonito, tudo estava esplendoroso. O céu nem se fala. Eu não podia imaginar que não eram as coisas que estavam bonitas. O bonito estava dentro de mim. O meu interior mudou. E porque o meu interior mudou, porque naquela imposição das mãos, na qual eu não senti nada, realmente eu recebi o batismo no Espírito Santo, dia 2 de novembro de 1971. E repare bem que a renovação carismática católica chegou ao Brasil em 1970. Foi um privilégio que o Pai me concedeu. Eu fui dos primeiros, das primeiras turmas. E daí muito mais do que eu tinha feito com os jovens lá em São Paulo, muito mais do que eu tinha feito com os encontros de jovens, muito mais do que eu tinha feito, de novo, em Lorena. Eu comecei a fazer, porque tudo mudou na minha vida. Interessante, a minha oração mudou. Aliás, eu tinha que mudar, né? Eu não rezava, infelizmente. Mas a minha oração mudou. Ela tinha força, ela tinha alegria, ela tinha vida. O ofício divino, que antes eu rezava por obrigação, tomou vida, e eu rezava com gosto. A celebração da Eucaristia. Eu comecei a celebrar de uma maneira totalmente diferente. A minha pregação mudou. Até mesmo o arrependimento dos meus pecados mudou. Quer dizer, não eram grandes pecados, graças a Deus, mas os pequenos pecados, os pequenos deslizes, me causavam um grande arrependimento. Tanto assim que eu saía, ia para a Aparecida, para me confessar lá. Porque havia um padre que havia feito comigo, justamente aquele dia, com o Padre Haroldo, no dia 2 de novembro. Então, ele mais facilmente entendia o de que eu precisava. Padre Rodolfo, redentorista também ele. E fazia uma boa confissão, todos os meses e toda vez que eu precisava. Daí então, eu percebi de que eu não era o que eu devia ser ainda. Eu não era ainda o que Deus queria que eu fosse. Mas eu não era o que eu era. Eu já era uma outra pessoa pela ação do Espírito Santo. Um mês depois, eu tive a oportunidade de ir fazer agora uma experiência de oração completa lá em Campinas, Vila Blandina, com o próprio Padre Haroldo. E lá eu ouvi todas as palestras, porque foi um final de semana todinha, não foi apenas um dia. E o bonito é que participando desse encontro, dessa experiência de oração, eu pude perceber o que tinha acontecido comigo durante aquele mês, desde a imposição das mãos que eu recebi
do Padre Haroldo até aquele encontro. O encontro foi para mim uma confirmação. E eu percebi que realmente eu não era mais o que eu era antes. O Pai, me dando o seu Espírito, me havia feito um homem novo, um padre novo. E, gente, eu só posso dizer que tudo isso que você vê hoje, porque veja, de 71 para cá, passaram-se bons anos, mas tudo aquilo que você vê na Canção Nova, tudo aquilo que você contempla pelos meios de comunicação que Deus foi me dando, tudo isso veio daquele momento da imposição das mãos e o batismo no Espírito Santo. A raiz de tudo estava ali. Você está sentando e pisando sobre esse acontecimento. Você está sentando-se, pisando sobre o meu batismo no Espírito Santo. Obrigado. Eu percebo que havia acontecido comigo o que aconteceu em 1967, foi logo depois do concílio. O concílio terminou em 65, houve 66, em 67, um grupo de jovens reuniu-se na casa de retiros da Universidade de Notre Dame, que era de padres. Esse grupo de jovens foi para ler especialmente os novos, o Novo Testamento, capítulos 1, 2, 3 e 4. E também eles leram antes disso um livro de David Wilkerson, chamado A Cruz e o Punhal, onde um pastor evangélico, cheio do Espírito Santo, é impulsionado por Deus para os bairros de Nova York e se infiltrar no meio dos drogados e todas as consequências da droga, prostituição, roubo, crimes, se infiltrar no meio deles. E lá esse pastor, pelo batismo no Espírito Santo, havia conseguido a transformação desses jovens. Então, esse grupo que foi fazer esse retiro, foram com o propósito de dizer: Senhor, que aconteça conosco o que aconteceu nos Atos dos Apóstolos, e que aconteça conosco o que aconteceu com David Wilkerson. E veja a semelhança. Eu pedia a Deus que acontecesse comigo aquilo que o padre Irineu estava descrevendo. E o bonito, no domingo, às 9 horas da manhã, hora de Pentecostes, não era o dia de Pentecostes, mas às 9 horas da manhã, a partir de uma moça, que tinha apenas 18 anos, Patty Mansfield, que ainda hoje continua ativa na renovação, estava conosco lá em Jerusalém. A partir dela, que foi batizada no Espírito Santo ali, diante do sacrário, simplesmente,
Ninguém impôs as mãos sobre ela. Portanto, era legitimamente católica, digamos assim. Então, batizada no Espírito Santo, ela começou a orar em línguas. Ela tinha ouvido falar em oração em línguas, tinha lido nos Atos dos Apóstolos, mas nunca tinha visto essa experiência, e aconteceu com ela. Logo em seguida entrou na capela uma segunda moça, e a Pet orou sobre ela, e essa moça também começou a orar em línguas, portanto mostrando que havia sido batizada no Espírito Santo. Entrou mais um e mais outro, entrou o grupo e tal, e cada um daqueles que vieram para aquela capela foram sendo batizados no Espírito Santo e formaram um grande grupo e um coro maravilhoso de pessoas orando em línguas pela primeira vez. Naquela universidade nunca ninguém tinha visto isso. Nos Estados Unidos apenas os evangélicos tinham essa experiência. Aconteceu isso com eles. E isso havia, graças a Deus, acontecido comigo. E mais ainda, com aquele mesmo grupo de jovens com o qual eu comecei a trabalhar. Levamos essa experiência. Eu também orei por eles. Naquele tempo se orava um por um, pedindo que todos eles fossem batizados no Espírito Santo. E eles eram batizados. E eles oravam em línguas. E as vidas deles eram transformadas. A experiência de Notre Dame aconteceu conosco. E de nós, graças a Deus, se espalhou por esse Vale do Paraíba, cidade por cidade. Foi para o sul de Minas. Foi para o norte do Rio de Janeiro. Eu diria assim, foi um espetáculo. Só o Pai das Misericórdias podia fazer isso. Graças a Deus, a Canção Nova foi instrumento de Deus para levar a graça do batismo no Espírito Santo e, portanto, a renovação carismática e, o mais importante de tudo, a transformação de vidas, foi acontecendo a partir daquele grupo. E eu, com toda a simplicidade, mas com toda a verdade, posso dizer, a partir de mim.